Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Então, neste domingo, vamos trazer uma reflexão da Palavra de Deus, baseado no livro de Êxodo, no capítulo 13, principalmente a partir do versículo 17 até o 22, e também no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 31. O título da nossa reflexão é Como Deus nos dirige. Esse belíssimo texto narra a história do povo de Deus, os hebreus, quando Deus os tirou lá do Egito para conduzir até a terra da promessa, a terra de Canaã. Os versículos de número 17 e o versículo 18 diz assim o texto sagrado: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais curto, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Como Deus nos dirige? Primeiramente, Deus nos dirige por um caminho escolhido por Ele, não o nosso caminho, como já dizia o profeta Isaías, que os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, como os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Então Deus nos dirige não pelo caminho que nós queremos, mas pelo caminho escolhido por Ele. Não é sempre o caminho mais fácil, o caminho mais curto. O verso 17, na parte A, disse: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais curto. Então, nem sempre Deus vai nos dirigir pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil. Às vezes pensamos que o caminho mais curto, mais fácil, é o melhor caminho, mas Deus, que não vê como vê o homem, que não pensa como pensa o homem, Ele sabe que muitas vezes o caminho mais curto, mais fácil, não é o melhor para as nossas vidas. Segundo, sempre Deus nos guia com um bom propósito, pensando no nosso bem. Olha a parte B do versículo 17, diz: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Se Deus os levasse pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, em poucos meses eles poderiam chegar até a terra de Canaã, mas diante dos obstáculos que ia enfrentar naquela terra, diante dos inimigos que habitavam naquela terra, provavelmente nas primeiras dificuldades eles voltariam ao Egito, pois nós sabemos da história, embora estavam ali já no deserto há vários meses, até mesmo vários anos, quando souberam do povo que habitava na terra de Canaã, aqueles 10 espias sugeriram que eles deveriam voltar para o Egito. Então, quando Deus os guia por um caminho talvez mais difícil, mais longo, Deus está pensando no nosso bem, como no caso de Israel. Deus então escolheu o caminho mais longo, mais distante, o caminho do deserto, preparando os hebreus para entrarem na terra de Canaã. Será que isso não acontece muitas vezes conosco? Muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas enfermidades, às vezes em pensamentos, mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que esse sofrimento? Por que essa luta? Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não escolhe o caminho mais curto e mais fácil. Deus tem algo melhor para nós. Embora às vezes nas nossas lutas nós não entendemos. O salmista Davi disse: foi bom passar por aflição, porque Deus o corrigiu nas suas lutas, nas suas dificuldades. Pensemos nos homens de Deus, nas mulheres de Deus do passado, tanto da Bíblia como da história da igreja, como eles enfrentaram grandes adversidades, tribulações e dificuldades,
mas as tribulações da vida nos fortalecem espiritualmente para vencermos as lutas, as dificuldades. Como Deus nos dirige por um caminho que Ele escolhe, conduz-nos muitas vezes pelo deserto, para aprendermos coisas necessárias, que só no deserto. Então vamos pensar no deserto de maneira espiritual. Não precisa ser um deserto físico como o povo de Israel, mas uma luta, uma dificuldade. Isso vai nos fortalecer. O versículo 13 diz: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então Deus nos dirige por um caminho escolhido por Ele. Nem sempre é o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Deus nos guia com propósito, pensando no nosso bem. Conduz-nos muitas vezes pelo deserto para aprendermos coisas necessárias. No livro de Deuteronômio diz que Deus os guiou por um deserto, por uma terra abrasadora, onde não havia água, onde não havia pão. Dependendo do milagre de Deus, Deus os provou pensando, afinal, fazer o bem para o seu povo. O nosso Deus é bondoso, Ele disciplina aquele que ama, Ele corrige aquele a quem recebe por filhos. Então, não podemos nos desesperar. E como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz que não é para nós esmorecermos, desanimarmos ao passarmos pelas provações, porque Deus está tratando conosco, porque Ele nos ama. Segundo, vamos ver as dificuldades no caminho de Deus. Primeiro, vemos no capítulo 14, nos versículos 8 e 9, que houve muitos ataques dos inimigos. Observe o que diz o versículo 8 e 9 do capítulo 14. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Biairote, defronte de Baal-Zephon. Observa que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Embora o coração de Faraó já era duro, mas Deus endureceu mais, para que ele perseguisse o povo. E o povo agora vem em grande aflição, porque eles chegam até a beira do Mar Vermelho e o exército de Faraó está atrás. Não havia uma saída humana, mas Deus às vezes pode fazer isso. Ele pode permitir que o inimigo nos ataque, porque Ele quer mostrar o seu poder libertador. Então, naquele momento, os filhos de Israel se queixaram ao Senhor. Dos versículos 10 a 12 diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, diante da prova, houve medo, houve temores e, infelizmente, houve queixas e murmurações de Israel. Eles não estavam entendendo o propósito de Deus. Deus havia colocado naquela situação para revelar àquele povo o seu poder, poder libertador. Como diz o Salmo, poder, Deus que é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente nas nossas
tribulações. E Deus mostra para eles que não há barreiras humanas impossível para o nosso Deus. Versículos 13 e 14, olha que coisa linda. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vedes nunca, que hoje esse povo que vocês vê, nunca mais verão. Tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, meus queridos irmãos, é esse Deus maravilhoso que nos guia diante dos problemas, das dificuldades. Ele pode permitir que o inimigo nos ataque muitas vezes, pode vir o temor, mas nesse temor não vamos queixar, não vamos murmurar, vamos fazer o que diz a Escritura: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, é em Cristo Jesus para convosco, porque as barreiras humanas, aquilo que é impossível para o homem, é possível para o nosso Deus maravilhoso. Então nós podemos ver nesse belíssimo texto do capítulo 14 de Êxodo também, o auxílio de Deus no caminho escolhido pelo próprio Deus. Deus vai adiante de nós, Deus vai adiante do seu povo. No capítulo 13, no versículo 21, diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guardar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então Deus vai adiante do seu povo, Ele está conosco, e Ele fazia esse milagre maravilhoso, de noite mandando uma nuvem, de dia mandando uma nuvem para guardar o povo do sol, e à noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo, como uma verdadeira bússola para guiar o povo, para que o povo pudesse caminhar de dia e de noite. Provavelmente um grupo caminhava de dia, outro de noite, descansava e assim ia prosseguindo a viagem rumo a Canaã. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, saiba que Deus é poderoso para enviar a sua nuvem, para trazer o refrigério a você. Sabe que Ele é poderoso para enviar uma coluna de fogo para aquecer, não apenas o seu corpo físico, mas aquecer o seu coração, a sua alma. Deus está conosco, Ele é o nosso auxílio na nossa caminhada. Deus guiava o povo continuamente. O versículo 22 de capítulo 13 diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus nos guia diariamente, continuamente, mesmo nas lutas, nas provações, como disse o salmista no Salmo 56. Deus guia os nossos passos, Deus colhe as nossas lágrimas no seu odre, Deus escreve os nossos dias no seu livro, no seu diário. Ele nos dá o conforto, Ele nos dá o consolo. É o Deus gracioso, o Deus de Israel é o nosso Deus. Deus deu líderes maravilhosos para Israel, líder humano para animar o povo e para apontar o verdadeiro Deus para eles. O grande líder Moisés, no capítulo 14, versículos 13 e 14, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje eu vejo o livramento do Senhor, que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esses inimigos que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Deus vai afogar lá no mar vermelho. Deus vai os livrar com o seu poder maravilhoso. Que bênção, Moisés,
para animar o povo, para fortalecer o povo. Deus hoje concede à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista, diz o texto sagrado, para o aperfeiçoamento dos santos, para fortalecer os santos, para animar os santos, para equipar os santos para a obra do ministério que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo abandonado. Deus concede líderes humanos para fortalecer o povo, para animar o povo. Eu creio que estou sendo nesse momento instrumento de Deus, querido irmão, para te animar, para te fortalecer e dizer que você vai vencer qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer crise financeira que você esteja passando, enfermidade, seja o que for. Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus te dará a vitória, em nome de Jesus. O choro, a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus é poderoso para nos renovar com a sua graça e nos dá a vitória. Querido irmão, o Senhor te fortalece. Ninguém é tentado além das suas forças, como diz o apóstolo São Paulo, mas juntamente com a tentação, com a provação, Deus provê o livramento, de sorte que possamos suportar as adversidades da vida. Sabemos que muitos irmãos estão passando por muitas lutas, que às vezes nos vem a preocupação, nos vem a ansiedade, mas não esqueçamos que o nosso bondoso Deus, Ele está conosco e Ele nos dará a sua graça, a sua vitória maravilhosa. Deus nos dá a sua proteção bendita. Capítulo 14, versículos 19 e 20 diz: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Isso aconteceu quando o exército de Faraó se aproximava do acampamento de Israel. Então o anjo do Senhor que estava à frente passou para a retaguarda. Aquela nuvem de fogo então passou para trás, iluminava para Israel, mas trazia escuridão para os egípcios. Deus dá a sua proteção ao seu povo. Que bom saber que esse Deus glorioso nos protege, nos guarda pelo seu poder maravilhoso. E Deus é poderoso para remover os obstáculos que existe para o seu povo. Ele remove isso pelo seu poder. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Diz o texto sagrado: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O nosso Deus é poderoso para remover qualquer obstáculo à nossa frente, pelo seu poder maravilhoso, pela sua graça. E às vezes esse socorro vem quando nós estamos no nosso limite, pensamos que não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais socorro. Então Deus nessa hora é poderoso para agir com o seu poder e fazer aquilo que ninguém pode fazer. Deus, além de dar o socorro para o seu povo, Deus embaraçou os inimigos nos seus planos. Quando diz o texto sagrado, no versículo 24 e 25, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios
e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Deus então embaraça os caminhos dos inimigos e frustra os seus planos, os seus projetos e dá o livramento. E o inimigo vai ter que reconhecer que Deus é com o seu povo, que Deus está conosco. E Deus então livra os seus servos do perigo. Esse texto de Êxodo 14, do versículo 26 a 31, que eu quero ler, preste bem atenção nessas palavras. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar ao romper da manhã retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam perseguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas deram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus é poderoso para nos livrar, para livrar o seu povo, para livrar os seus servos de todo perigo, pelo seu poder, pela sua graça. Se porventura acontecer alguma coisa que a gente pensa que é do propósito de Deus, da soberania de Deus, é porque Deus tinha um propósito ainda maior para os seus servos. É possível, por exemplo, um servo de Deus ser atacado pelo Covid-19 e ir mesmo a óbito? Sim, é possível. Se Deus quiser que o seu nome seja glorificado através da partida do servo dele, ele pode permitir. Mas se ele não quiser também, não há corona, não há Covid-19, não há nada capaz de nos destruir. Então podemos colocar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso e descansar na sua graça, no seu poder maravilhoso. Querido irmão, que o Senhor te abençoe nesta manhã. Agora, quando iremos participar da ceia, estamos lembrando que o nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus do compromisso, é o Deus fiel que está conosco todos os momentos da nossa vida. Celebremos agora a sua morte na cruz em nosso favor, a sua ressurreição bendita, na certeza gloriosa que ele voltará e nós estaremos para sempre com o Senhor da glória. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora participar da Santa Ceia, esse momento tão sublime. Você já preparou aí o pãozinho, já preparou o cálice, o vinho, para juntos, ou suco de uva, para juntos nós participarmos da ceia do Senhor. Que saudade de poder participar com os queridos irmãos na igreja. Acredito que breve estaremos fazendo isto, mas por enquanto vamos estar em espírito, unidos, ligados a cada domingo pela manhã, participando da Santa Ceia, depois participando da Escola Dominical, a classe do pastor Edson Lobo. Está sendo uma grande bênção. Se você não está participando, meu irmão, minha irmã, você poderá participar
também. Que Deus nos abençoe, então, em nome de Jesus. Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele abençoou aquele pão e ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele pegou o pão, ele partiu aquele pão e ele então repartiu com seus discípulos e disse a cada um deles: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, nós abençoamos este pão, te damos graças pela tua vida oferecida por nós na cruz do Calvário. E agora, ao comermos deste pão, Senhor, espiritualmente, estaremos sendo alimentados, fortalecidos pela tua graça, pelo seu poder maravilhoso. Então, meu querido irmão, tomai e comei, disse Jesus, isto é o meu corpo. Comamos do pão. Amém. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue que é derramado para o perdão dos pecados. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu precioso sangue derramado ali no Calvário para a nossa salvação, para a nossa redenção. Nós abençoamos no teu santo nome este cálice, ó Pai. Disse Jesus: bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebamos do cálice, em nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado pela maneira tão preciosa que o Senhor nos guia, que o Senhor nos dirige. Não, Senhor, pelos nossos próprios caminhos. Às vezes não é pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, mas é pelo caminho que o Senhor tem traçado para cada um dos teus filhos, ó Deus, aqui nesta terra. E que o Senhor possa nos dar a graça, Senhor, o entendimento, a compreensão, que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Senhor. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome e queremos te bendizer e te louvar em qualquer situação, qualquer circunstância das nossas vidas. Como disse o teu servo Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não há fruto da vide, o fruto da oliveira minta, nos currais não há gado, mas nós queremos nos alegrar no Senhor, exultar no Deus da nossa salvação, esse Deus que nos fortalece e faz os nossos pés tão velozes como os pés da corça e nos faz andar de cabeça erguida. Bendito seja, ó Deus, o teu nome. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos que, ó Deus, está participando deste momento, aqueles que ouvirão também esta palavra, que ela traga alento, que ela traga conforto, traga esperança ao coração dos teus servos, Senhor. Abençoe cada um, que o teu santo e glorioso Espírito possa estar inundando o coração do teu povo, da tua graça, da tua presença, do teu poder. Oramos, ó Pai eterno, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz. Não esqueça que é 19h30, então a nossa mensagem, não estamos tendo o culto presencial, mas cada domingo um servo de Deus, dos nossos pastores, está trazendo a palavra do Senhor. Não perca a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Continue a sua leitura da Bíblia Sagrada, continue em oração e nós passaremos
por esses dias difíceis que o Brasil e o mundo passa, mas nós temos o Senhor conosco, à nossa frente e também à nossa retaguarda, o anjo do Senhor, para nos guardar e nos proteger. Que Deus te abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.